Oi, tudo bom? O que vamos fazer nessa videoaula é estudar algumas críticas que se fazem à proposta falsificacionista de Karl Popper. Nós estamos nessa parte da disciplina onde estamos olhando os métodos ou como a comunidade científica tem se olhado a si mesma para explicar como ela mesma faz ciência, como ela chega ao conhecimento verdadeiro, né? E vimos o relato indutivista e fomos para o relato falsificacionista. Mas agora a ideia é prestar atenção a alguns problemas que esse relato nos coloca e que não consegue resolver. Para essa videoaula, vamos ver as limitações que Chalmers encontra no falsificacionismo, que depois vão nos ajudar também a entender algumas propostas que tentam, a partir dessas limitações, explicar a ciência. Para isso, eu usei o capítulo 6 de Chalmers, do que é Ciência Final. E o primeiro a dizer é que as teorias podem ser conclusivas. Para resumir, mais ou menos, Chalmers traz o que o falsificacionismo está dizendo. Ele vai dizer: as teorias podem ser conclusivamente falsificadas à luz das provas disponíveis, enquanto não podem jamais ser estabelecidas como verdadeiras ou mesmo provavelmente verdadeiras, qualquer que seja a prova. A aceitação da teoria é sempre tentativa, a rejeição da teoria pode ser decisiva. Sim? Isso aí é mais ou menos o que a gente já tínhamos falado, porque a falsificação é parte de um raciocínio válido, né? Não assim o indutivismo, né? Que tentava verificar uma teoria. Algo que para o falsificacionismo impossível, né? Sempre vai ser temporal, tentativa, superável, né? Mas quando insistimos em que uma prova pode ser decisivamente rejeitada a partir de uma proposição de observação que sirva de contra-exemplo, quer dizer que seja inconsistente com essa hipótese proposta, quer dizer que falsifique ela, o que estamos pressupondo, vai dizer Chalmers, é que as proposições de observação são perfeitamente seguras e estão disponíveis, né? O qual a gente já começou a discutir quando começamos a falar da dependência que a proposição de observação sempre tem da teoria. Vamos para o raciocínio dedutivo da falsificação. Eu falsifico uma proposição de observação e isso me dá como conclusão, me permite concluir que uma lei e uma teoria proposta são de fato, podem ser de fato falsas, né? Uma vez que eu digo que a minha premissa é falsa, eu falsifico toda a teoria, né? Mas, se a gente presta atenção a que uma proposição de observação sempre depende de teoria, sempre depende de que uma teoria prévia pode falhar na proposição de observação. De fato, muitas vezes, quando encontramos um contra-exemplo, podemos chegar a duvidar que esse contra-exemplo seja, de fato, um contra-exemplo. Então, nesse sentido, não sempre que encontramos o contra-exemplo, logicamente podemos rejeitar a teoria, podemos dizer que a proposição de observação é o que está errado, né? Em outras palavras, a falsificação não necessariamente, o relato falsificacionista não necessariamente consegue dizer realmente o que acontece na ciência, na história da ciência, que já sabemos que para Popper é muito importante, então é coerente com isso.
A ciência, de fato, abunda com exemplos de rejeição de proposições de observação e retenção de teorias com as quais elas se chocam. Às vezes, a teoria resiste tanto, não com modificações ad hoc, que esse seria um pecado para o falsificacionismo, não? Mas, como já sabemos que há uma base empírica, é problemática na medida em que as proposições de observação dependem sempre da teoria, tem se rejeitado a proposição de observação. E, de fato, muitas vezes, uma teoria sobrevive com contra-exemplos que estão aí funcionando, né? Que estão aí. A existência de um contra-exemplo não tira toda a minha teoria. Pode se apresentar como um problema da teoria que temos que resolver, mas não necessariamente é conclusiva na rejeição dessa teoria. A resposta que daria Popper, segundo Chalmers, é que ele distingue entre experiências perceptuais que estariam sustentadas por sentimentos de convicção, que é o que a gente já falou também na última aula, de enunciados básicos, proposições de observação numa linguagem pública, né? E na medida em que pública, pede certa testabilidade, né? Ser testáveis. Em palavras de Popper, qualquer afirmação científica empírica pode ser apresentada descrevendo seus arranjos experimentais, etc., de forma que qualquer um que tenha aprendido as técnicas relevantes possa testá-la. Se, como resultado, ele rejeita a afirmação, não ficaremos então satisfeitos se nos disser tudo sobre seus sentimentos de dúvida ou convicção com suas percepções. O que ele deve fazer é formular uma asserção que contradiga a nossa e nos fornecer instruções para testá-las. Se ele deixar de fazer isso, nós podemos apenas pedir que dê uma nova e talvez mais cuidadosa olhada em nosso experimento e pense novamente. Sim? Então, a nossa teoria, que poderia ser rejeitada por um contra-exemplo, o contra-exemplo tem que ser de fato testável para que não há dúvida subjetiva seja um argumento suficiente e a intersubjetividade, que para Popper é tão importante, salvaria, segundo Popper, esse problema da dependência de observação da teoria que traz Chalmers. Mas Chalmers diz que não. Vamos ver por quê. Mas ele vai dizer, bom, tá bem. Isso que está falando Popper está muito bem, mas ele está trazendo talvez o subjetivo, que é problemático. Vamos tentar reformular o que ele está tentando dizer, tirando o subjetivo, né? E ele diz, talvez o que Popper esteja dizendo é, uma proposição de observação é aceitável experimentalmente, sim, num determinado estágio do desenvolvimento de uma ciência, ela é capaz de passar por todos os testes tornados possíveis pelo estado de desenvolvimento da ciência em que estão naquele estágio, né? Vamos dizer que Popper está dizendo isso para tirar a questão subjetiva, que já é problemática. De fato, Popper diz que... Mas aqui está o problema da base empírica, né? E aí, o que Chalmers traz é, bom, na medida em que ele diz, por um lado, isso aqui, que estava falando do testável, do ser testável, ao mesmo tempo ele vai dizer, a base empírica de uma ciência objetiva não tem, assim, nada de absoluto. A ciência não repousa sobre um sólido leito pedregoso. A audaciosa estrutura de suas teorias ergue-se como se estivesse sobre um pântano. Ela é como um prédio construído sobre estacas. Estas são impulsionadas para baixo no pântano, mas não para alguma base natural ou dada. E se paramos de impulsionar as estacas mais para o fundo, não é porque alcançamos solo firme. Nós simplesmente paramos quando ficamos satisfeitos pelas estacas estarem suficientemente firmes para aguentar a estrutura, ou menos por um tempo. Isso aqui é muito coerente com o Popper que a gente está conhecendo, né? Mas o que vai dizer Chalmers é que nesse aceitar que a base empírica é como um pântano, está nos dizendo justamente que as proposições de observação não é uma base segura para
rejeitar uma teoria. Sim? É precisamente, vai dizer Chalmers, o fato de as proposições de observação serem falíveis e sua aceitação apenas experimental e aberta à revisão que derruba a posição falsificacionista. As teorias não podem ser conclusivamente falsificadas porque as proposições de observação que formam a base para a falsificação podem se revelar falsas, à luz de desenvolvimentos posteriores. Falsificações conclusivas são descartadas pela falta de uma base observacional perfeitamente segura, da qual elas dependem. Sim? Então, não pode ser conclusiva. Isso que ele quer dizer. Não é uma base segura. Sim? E é algo que Popper mesmo está aceitando, dizendo que a observação não é como... é mais parecido a um pântano que outra coisa. Né? Esse é um problema que Chalmers encontra nessa ideia de conclusivamente dizer que determinada teoria seria rejeitada por uma proposição de observação. Esse é um grande problema. Outro grande problema que Chalmers vai encontrar é que, em geral, sim, podemos dizer todos os cisnes são brancos e encontrar o cisne preto, e, portanto, se rejeitaria uma teoria vigente, mas, vai dizer Chalmers, as teorias não funcionam assim. Uma teoria científica realista, vai dizer, pode consistir em um complexo de afirmações universais em vez de uma afirmação isolada. São estruturas, mas que sentenças isoladas. Isso já complexifica o panorama. Se vamos ter uma explicação simplista, pode funcionar todos os cisnes são brancos. Mas se vamos olhar as teorias científicas tal como de fato acontecem na história, esse passa a ser um caricato que não termina de dizer justamente como funciona. Além disso, vai dizer, se uma teoria deve ser experimentalmente testada, então haverá algo mais envolvido além daquelas afirmações que constituem a teoria em teste. A teoria terá que ser aumentada por disposições auxiliares, tais como leis e teorias governando o uso de qualquer instrumento usado, por exemplo. Essas suposições auxiliares e as leis e teorias que governam essas suposições, esse uso de instrumentos, fazem que a teoria científica seja uma estrutura complexa demais como para dizer que meramente um contraexemplo, ou como se formula esse contraexemplo, vai ser conclusivo na hora de rejeitar ou aceitar uma teoria. Sim? O que ele vai dizer? Ele vai dizer... Espera aí um segundo. Uma teoria realista pode consistir em um complexo de afirmações universais em vez de uma afirmação isolada. Pensemos um exemplo. Pensemos vários, né? Mas ele coloca vários, eu vou trazer só um, que é um relato interessante para entender como uma complexidade e entender que uma teoria científica é de fato uma estrutura, faz com que não seja tão fácil aceitar a rejeição de uma teoria. Um físico da era pré-einsteiniana toma a mecânica de Newton e sua lei da gravidade, N, como as condições iniciais aceitas e calcula com sua ajuda o percurso de um pequeno planeta recentemente descoberto, P. Mas o planeta desvia-se do percurso calculado. Por acaso o nosso físico considera que o desvio era proibido pela teoria de Newton e, portanto, que uma vez estabelecido, refuta a teoria N? Não. O que ele vai fazer é sugerir que deve haver um desconhecido planeta P que perturba o percurso de P. Ele calcula a massa, órbita, etc. de seu hipotético planeta e pede então ao astrônomo experimental que teste sua hipótese. O planeta P é tão pequeno que mesmo os maiores telescópios disponíveis não podem observá-lo.
O astrônomo experimental pede uma verba de pesquisa para construir um ainda maior. Em 3 anos, o novo telescópio está pronto. Se o desconhecido planeta P for descoberto, será uma nova vitória para a ciência newtoniana. Mas não é. E nosso cientista abandona a teoria de Newton e sua ideia de um planeta perturbador? Ele aceita o contraexemplo? Não. Ele sugere que uma nuvem de poeira cósmica esconde nosso planeta, calcula a localização e as propriedades dessa nuvem e pede uma verba de pesquisa para mandar um satélite testar seus cálculos. Se os instrumentos do satélite, possivelmente de tipo novo, baseados numa teoria pouco testada, registrarem a existência de nuvem conjetural, o resultado será visto como uma notável vitória para a ciência newtoniana. Mas a nuvem não é descoberta. O nosso cientista abandona a teoria de Newton. O nosso cientista vai perguntar, Chalmers, abandona a teoria de Newton junto com sua ideia do planeta perturbador e a ideia da nuvem que o esconde? Não. Ele sugere que há algum campo magnético naquela região do universo que perturbou os instrumentos do satélite. Um novo satélite é enviado. Se o campo magnético for encontrado, os newtonianos e newtonianas celebrarão uma vitória sensacional. Mas ele não é. Isso é visto como uma refutação da física newtoniana? Esse contraexemplo, esse elemento inconsistente com a teoria, derruba a teoria? Não. Ou uma outra engenhosa hipótese auxiliar é proposta, ou a história toda é enterrada nos valores empoeirados de publicações periódicas e a história nunca mais será mencionada. Tem uma resistência que vamos ir encontrando com modificações que não são ad hoc, em rejeitar a teoria como um todo. E na complexidade que tem essa teoria, e na estrutura que ela tem, faz com que, ainda que você modifique um pequeno elemento, você não rejeita tudo. Sim? E é mais complicado dizer qual faria ela cair. Né? Seria decisivamente aquilo que faria rejeitar a teoria. Né? Esse é um exemplo teórico, mas se a gente vai para a história mesmo, o falsificacionismo é inadequado em bases históricas. Dado qualquer exemplo de uma teoria científica clássica, seja na época em que foi proposta pela primeira vez ou numa data posterior, é possível encontrar proposições observacionais que eram geralmente aceitas na época e foram consideradas inconsistentes com a teoria. Não obstante, aquelas teorias não foram rejeitadas. Tem elementos que vão sobreviver com a teoria não resolve tudo, e ainda que não resolva tudo e que tenha contraexemplos, ela não é rejeitada facilmente. Né? Esses elementos que não são consistentes passam a ser problemas dentro da teoria científica, são problemas dentro da teoria científica, mas não fazem rejeitar ela, mas, em todo caso, colocar uma necessidade de aprimoramento, de aperfeiçoamento da teoria científica. Né? E aí Chalmers vai colocar diversos exemplos de como as teorias científicas têm sobrevivido com seus próprios contraexemplos e, de fato, muitas vezes eles têm sido favoráveis, não têm prejudicado o progresso da ciência, mas que formam parte do funcionamento dela mesma. Ele vai colocar um exemplo que eu convido vocês a lerem lá, porque justamente ele vai desenvolver isso que está dizendo quase abstratamente no passo do modelo ptolemaico ao modelo copernicano, a revolução copernicana, sim? Do passo do centro sendo a Terra imóvel a ele se mover ao redor do Sol. Né? Agora ele diz, Chalmers, a revolução copernicana não aconteceu simplesmente com 2 ou 3 contraexemplos que derrubaram
um modelo ptolemaico. Foi preciso, de fato, séculos de história, onde cientistas que têm modificado um jeito de ver o mundo, como é no caso do uso do telescópio, e sustentada numa teoria da ótica com Galileu Galilei, ou com uma mudança na compreensão da mecânica por este mesmo cientista, o que tem ajudado a aceitar melhor o que Copérnico estava propondo. Sim? Na disputa entre a simplicidade matemática e as provas mecânicas que colaboravam em que fosse aceitado o ptolomaico ou o copernicano, os modelos, a chegada de uma teoria que também não estava completamente resolvida, que é a de Galileu, que ainda se sustentava muitas vezes em um olhar aristotélico do mundo, não poderia ter acontecido simplesmente com contra-exemplos, com problemas não resolvidos do modelo ptolemaico. Precisou de Galileu, com sua teoria, precisou das leis de movimento planetário de Kepler, precisou de uma mudança na física, graças a Newton, sim? Então foram séculos de história, e com múltiplas mudanças que hoje explicariam como aconteceu de fato essa revolução, que hoje chamamos de Revolução Copernicana. Né? Então ele vai concluir, Chalmers, né? A Revolução Copernicana não ocorreu a partir da queda de um ou dois chapéus da Torre de Pisa, né? Esse exemplo do argumento da torre que vocês podem ler lá. Ficou claro também que nem os indutivistas, nem os falsificacionistas dão um relato da ciência compatível com ela. Os novos conceitos de força e inércia não surgiram como resultado de observação e experimentação cuidadosas. Tampouco surgiram através da falsificação de conjecturas audaciosas e da substituição contínua de uma conjectura audaciosa por outra. As formulações iniciais da nova teoria, envolvendo concepções novas incompletamente formuladas, foram mantidas com perseverança e desenvolvidas a despeito de aparentes falsificações. Apenas depois de um novo sistema de físico ter sido projetado, processo que envolveu o trabalho intelectual de muitos e muitas cientistas por vários séculos, é que a nova teoria pode ser comparada com sucesso aos resultados da observação e do experimento de forma detalhada. Nenhuma explicação da ciência pode ser aceita como suficiente a menos que possa acomodar fatores como estes. Quais são as limitações do relato falsificacionista da ciência segundo Chalmers, então? É interessante pensar, então, como o relato falsificacionista, que tem nos ajudado, de fato, a criticar o indutivismo, tem seus problemas que estão complicados justamente por serem incoerentes com algumas das premissas do falsificacionismo, da proposta de Popper. Principalmente, eu acho que a história, o olhar da história da ciência, como de fato a comunidade científica, fazendo uma sociologia da ciência, podemos entender alguns desses limites do falsificacionismo. Vamos continuar, então, estudando esses debates epistemológicos, onde cada postura tem podem nos convencer, mas que ao mesmo tempo nos colocam em problemas que podemos aceitar ou não. Então, são debates epistemológicos que estão vivos, como eu já disse várias vezes. Então, é bom ter a capacidade de se deixar convencer e, ao mesmo tempo, aceitar que não está completamente resolvido e ver qual dessas propostas
nos convencem mais e em que sentido colaboram mais em entender que é o que fazemos nós quando fazemos ciência, né? Então, é isso. Bom estudo e até breve.